Olá, algumas pessoas têm me perguntado qual é a maior diferença entre Brasil e Canadá. Sem cair no óbvio de dizer que é o frio, essa não é uma resposta muito fácil de ser dada. Mas essa semana eu estava comprando um artigo, isso aqui, e ao comprar esse artigo eu cheguei a uma conclusão do que é realmente a grande diferença entre Brasil e Canadá. Nessa foto que você está vendo aqui mostra esse artigo sendo exposto na prateleira. E como você pode ver, o preço dessa foto mostra $9,33. E aqui é o cupom fiscal da compra desse artigo. Se você analisar comigo esse cupom fiscal, você vai ver a descrição, um DVD regravável, custou $9,33, conforme estava sendo exposto na placa, o valor subtotal $9,33. E tem algo embaixo chamado GST, espaço 5,00%. E mais na frente tem um valor em dinheiro, 47 centavos. O que é isso? Esse GST é um imposto que chama-se Imposto sobre Bens e Serviços. Na hora que você vai comprar qualquer mercadoria igual no Brasil, você paga esse GST. Aqui nessa província é de 5%. Aqui nós temos o cupom fiscal de uma lanchonete que foi feito na última viagem que eu fiz ao Brasil no ano passado, aeroporto de Guarulhos. Conforme você pode ver aqui, nós temos o valor das mercadorias, o valor total, como é que eu paguei em dinheiro, troco, e mais embaixo tem aqui um T1 igual a 0,1 T03,20%. Parece-me que é alguma coisa de cobrança de imposto. Nós temos aqui também um outro cupom fiscal do McDonald's, também do Brasil, que mostra a mesma coisa, as mercadorias que foram compradas, o valor total, como foi pago com cartão de crédito e o valor total mais na frente. Ao lado de cada mercadoria tem aqui um T11,90%, que parece-me que é o ICMS, não tenho certeza. E essa é a grande diferença, é aí que tudo começa a mudar entre os dois países. Por quê? Porque aqui no Canadá as coisas são feitas muito às claras. As pessoas têm uma noção exata do que elas estão pagando de imposto. E esse GST todos sabem que é um imposto de consumo. Na escola a criança começa a aprender isso, que ela toda vez que faz uma compra, o imposto é calculado, e aí é que vem o X da questão. Na prateleira da loja é mostrado o valor da mercadoria. E aí quando você vai pagar, a registradora calcula o imposto e cobra separadamente, sendo bem discriminado no cupom fiscal. O que acontece? As operadoras de cartão de crédito, elas então repassam para a loja apenas o valor do subtotal. E o valor referente ao imposto vai direto para o governo, para as instituições que controlam essa parte de finanças, as secretarias de fazenda. Por quê? Porque é muito mais fácil você controlar 5, 10, 20 operadoras de cartão de crédito e banco do que milhões e milhões de empresas e microempresas espalhadas por um país. Então isso simplifica extremamente o controle, o repasse de imposto para o governo por parte das empresas, porque na verdade elas aqui não fazem isso, quem faz são as operadoras de cartão de crédito, e isso faz com que toda a burocracia envolvida nisso seja diminuída. Para você ter uma ideia, nós não temos aqui no Canadá postos fiscais. Eu moro aqui já há 8 anos e o meu carro, esse carro que eu dirijo agora para trabalhar, ele vai fazer 2 anos em abril desse ano. Abril de 2012 ele vai completar 2 anos. E ele já tem, conforme você pode ver, ele já tem mais de 110 mil quilômetros rodados. Quer dizer, isso dá uma média aí de 55 mil quilômetros por ano. Como eu rodo mais ou menos 50 mil quilômetros, vamos arredondar por baixo, 50 mil quilômetros por ano, vezes 8 anos, eu já rodei nesse Canadá em média 400 mil quilômetros entre idas e vindas. Na verdade eu já fui de Montreal até Vancouver, são mais de 7 mil quilômetros de distância, e eu nunca vi nesse país um posto fiscal. Você tem ideia de quanto é que custa para manter um posto fiscal estadual desses que tem nas estradas brasileiras? Eu estive fazendo uma pesquisa na internet e existe um edital de convocação para contratação de novos concursos, aliás, de novos fiscais e auditores fiscais, enfim, da Fazenda Estadual do Estado do Ceará. E um fiscal da Fazenda Estadual, um auditor fiscal, ganha em torno de R$9 mil por mês. Isso é só de salário do fiscal. Fora as outras despesas que um posto fiscal
incorre, como por exemplo o espaço físico, energia, computadores, equipamentos, manutenção, enfim, toda uma infraestrutura que tem que ser montada. Então o ICMS no Brasil ele é cobrado também, igual aqui no Canadá, só que a alíquota ela é muito superior. Para muitos casos é 17% de alíquota, só que ela é embutida no preço da mercadoria. Quando a mercadoria é exposta na prateleira da loja, aquele valor já está embutido o valor do ICMS. E as pessoas, de um modo geral, não têm uma boa ideia, uma boa concepção de que elas estão pagando o imposto embutido na mercadoria. E por isso se cria uma mentalidade errada de que aquela coisa pública não é de ninguém. Enquanto que aqui no Canadá, todos sabem que a coisa pública é mantida com esse 5% de GST que se paga. É com esse 5%, claro que aqui também tem imposto de renda na fonte, mas o principal imposto é o do consumo, porque nem todos pagam imposto de renda na fonte. No Brasil também é a mesma coisa. As pessoas que trabalham, que fazem trabalhos tipo de camelô, que são autônomos, eles não recolhem imposto de renda na fonte, eles não pagam IOF, eles não pagam uma porção de outros impostos oficiais, mas o imposto do consumo, que é o ICMS, esse não tem como fugir, não tem como escapar. E esse então passa a ser o imposto mais abrangente do país. A revista Veja, na sua edição 2236, de 28 de setembro do ano passado, de 2011, ela denuncia que existe um projeto de lei engavetado no Congresso Nacional em Brasília que trata exatamente dessa questão. Esse projeto de lei, ele fala que as mercadorias devem ser expostas com valor para o lojista e o valor do imposto tem que ser discriminado no cupom fiscal para qualquer item que você comprar, desde um automóvel até um pãozinho na padaria, do jeito que é nos países desenvolvidos. Agora a pergunta é, por que é que esse projeto de lei ainda está estancado, empancado, preso no Congresso Nacional Brasileiro? Porque não há interesse dos políticos que a população tenha uma consciência exata daquilo que elas estão pagando para mantê-los no poder. Não é de interesse dos políticos que a população tenha consciência de que elas pagam para a máquina pública funcionar. Porque na hora que as pessoas começarem a perceber que elas estão realmente desembolsando do seu bolso para manter aquela estrutura funcionando e a estrutura não funciona, elas vão começar a se questionar por que eu estou pagando o imposto do consumo de 17% e eu tenho que pagar por fora a educação para o meu filho. Tenho que pagar mais 500, 600 reais por mês de escola para o meu filho. Por que eu pago 17% na hora que eu vou comprar 1 quilo de açúcar? E eu tenho que... Detalhe, aqui esse imposto de 5% ele não incide sobre gêneros alimentícios, ele incide apenas sobre produtos manufaturados, mas gêneros alimentícios de primeira necessidade, como macarrão, arroz, feijão, carne, frutas, enfim... Tudo que for gênero alimentício de primeira necessidade não é incidido imposto de bens e serviços. No Brasil, esse imposto de ICMS é cobrado sobre praticamente tudo. De novo, por que as autoridades brasileiras não agilizam a votação desse projeto para que a população tenha uma verdadeira consciência daquilo que elas pagam? O resultado disso aqui no Canadá é que todos se sentem donos da coisa pública. Todos aqui participam de uma forma ou de outra da manutenção daquilo que é público, daquilo que é de todos. Diferentemente do Brasil, que esse conceito parece que não existe e as pessoas não estão muito interessadas. Eu estava conversando com um motorista de táxi na cidade de São Luís, nessa minha última viagem, agora ano passado no Brasil, e quando eu falei isso para ele, ele ficou impressionado. Ele falou: o quê, rapaz, você está falando sério? 17% de uma camisa que eu pago vai para o governo? Eu falei: vai. E ele então falou: por que a gente não tem as coisas aqui? Por que não funciona direito? Porque as pessoas lá, aí no Brasil, não têm a noção exata de que elas é quem mantém a coisa funcionando. E é aí aonde começa toda a diferença, aliás, as diferenças entre os dois países. Que você, ao ver esse vídeo, possa divulgar mais, que você possa espalhar isso pelo Brasil afora, que você faça com que esse vídeo chegue aos deputados no Congresso Nacional, aos senadores no Congresso Nacional, às autoridades brasileiras, para que elas comecem a fazer aquilo que tem que ser feito, agir com transparência,
agir com honestidade fiscal e mostrar para a população aquilo que vocês estão pagando. Espero que você compartilhe esse vídeo, que você divulgue bastante, que você faça comentários e que esse vídeo possa começar a gerar no Brasil uma grande reviravolta e que a questão da transparência e da honestidade fiscal comece a ser levada a sério como deve ser. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.